Capítulo 3. Caçador de sombras. Na hora em que chegamos ao Java Jones, Eric já estava no palco, remexendo para frente e para trás em frente ao microfone com seus olhos semifechados. Ele pintou as pontas de seu cabelo de rosa para a ocasião. Atrás dele, Matt, parecia chapado, batendo irregularmente um djembe. Instrumento de percussão originário da Guiné, África Ocidental. Isso vai ser tão difícil de absorver, Clary predisse. Ela agarrou a manga de Simon e arrastou ele em direção à porta de entrada. Se nós tivermos que correr por causa disso, nós ainda podemos escapar. Ele balançou sua cabeça com determinação. Eu sou um nada se não for um homem de palavra. Ele endireitou seus ombros. Vou pegar o café se você nos encontrar um lugar. O que você quer? Apenas café. Preto, como minha alma. Simon saiu em direção ao balcão, murmurando sob sua respiração sobre os efeitos de se estar longe. Distância era a melhor coisa que ele fazia agora do que ele fazer antes. Clary saiu para encontrar para eles um lugar para sentar. A cafeteria estava lotada para uma segunda-feira, a maior parte dos sofás e poltronas puídas estavam tomadas por adolescentes aproveitando uma noite livre na semana. O cheiro de café e cigarros de cravo da Índia era esmagador. Finalmente Clary encontrou um desocupado assento duplo em um canto escuro em direção ao fundo. A única pessoa próxima era uma garota loira com um top cor de laranja, absorvida em mexer seu iPod. Ótimo, Clary pensou. Eric não será capaz de nos achar aqui atrás do show e nos perguntar como sua poesia estava. A garota loira se inclinou para o lado de sua cadeira e tocou Clary no ombro. Me desculpe. Clary olhou com surpresa. Ele é seu namorado? A garota perguntou. Clary seguiu a linha do olhar da garota, já preparada para dizer, não, eu não conheço ele, quando ela notou que a garota falava de Simon. Ele estava andando em direção a elas, seu rosto fechado em concentração como se ele tentasse não derrubar nada dos seus copos de isopor. Não, Clary disse. Ele é um amigo meu. A garota ficou radiante. Ele é tão fofo. Ele tem namorada. Clary hesitou por um segundo mais longo antes de responder. Não. A garota olhou com suspeita. Ele é gay. Clary foi poupada de responder está com a volta de Simon. A loira sentou de volta precipitadamente enquanto arrumava os copos na mesa e atirava a si mesma próxima a Clary. Odeio quando eles acabam com as canecas. Essas coisas estão quentes. Ele soprou seus dedos e fez uma careta. Clary tentou esconder o sorriso enquanto olhava para ele. Normalmente ela nunca pensava em se Simon era bonito ou não. Ele tinha lindos olhos escuros, ela supos, e ele tinha encorpado mais durante o ano ou coisa assim. Com o corte de cabelo certo. Você está me encarando, Simon disse. Por que você está me encarando? Tem alguma coisa no meu rosto. Eu tenho que dizer a ele, ela pensou, entretanto parte dela estava estranhamente relutante. Eu seria uma má amiga se eu não dissesse. Não olhe agora, mas aquela garota loira lá acha você uma gracinha, ela sussurrou. Os olhos de Simon fitaram a lateral para cravar na garota, que estava industriosamente estudando uma edição do Shonen Jump. A garota com um top laranja. Clary concordou. Simon olhou com dúvida. O que te fez pensar assim? Diga a ele. Vá em frente, diga a ele. Clary abriu sua boca para responder, e foi interrompida por um estouro em resposta. Ela piscou e cobriu suas orelhas enquanto Eric, no palco, lutava com seu microfone. Nos desculpe por isso, gente, ele gritou. Tudo bem, eu sou Eric, este é o meu amigo Matt na percussão. O meu primeiro poema se chama Sem Título. Ele comprimiu seu rosto como se estivesse com dor e choramingou pelo microfone. Venha, minha fanática foice. Minha nefasta força motriz. Espalhe cada protuberância com zelo árido. Simon deslizou em sua cadeira. Por favor, não diga a ninguém que eu conheço ele. Clary riu. Quem utiliza a palavra força motriz? Eric, Simon disse horrivelmente. Em todos os seus poemas tem geratriz neles. Bombástica em meu tormento.
Eric lamentou. Agonia incha dentro. Pode apostar que sim, Clary disse. Ela deslizou para o lado do banco de Simon. A propósito, sobre a garota que acha você bonitinho, isso não importa, por agora, Simon disse. Clary piscou para ele com surpresa. Tem uma coisa que eu precisava falar com você. Furious Molly não é um bom nome para uma banda, Clary disse imediatamente. Gente pode ter alguns significados aqui, toupeira furiosa, verruga irada, enfim, não dá para traduzir certos nomes próprios. Não isso, Simon disse. É sobre o que nós falamos antes. Sobre eu não ter uma namorada. Oh! Clary levantou um ombro em uma encolhida. Ah, eu não sei. Convide Jayda Jones, ela sugeriu, nomeando uma das poucas garotas de Saint Xavier que ele realmente gostava. Ela é legal, e ela gosta de você. Eu não quero chamar Jayda Jones para sair. Por que não? Clary se encontrou tomada por um súbito, inespecífico ressentimento. Você não gosta de garotas inteligentes. Ainda buscando um corpo perfeito. Nenhum nem outro, Simon disse, parecendo agitado. Eu não quero convidá-la para sair, porque realmente não seria justo com ela que eu tivesse. Ele pulou fora. Clary se inclinou para a frente. Pelo canto do seu olho ela podia ver que a garota loira se inclinou para a frente também, claramente escutando. Por que não? Porque eu gosto de alguém, Simon disse. Ok. Simon parecia vagamente esverdeado, como da vez quando ele quebrou seu tornozelo jogando futebol no parque e teve que sair mancando para casa. Ela se perguntou o que na Terra sobre estar gostando de alguém poderia possivelmente dar a ele esse tanto de ansiedade. Você não é gay, é? A cor esverdeada de Simon ficou mais profunda. Se eu fosse, eu me vestiria melhor. Então, quem é ela? Clary perguntou. Ela estava prestes a acrescentar que se eles estivesse apaixonado por Sheila Barbarino, Eric iria dar um chute em seu rabo, quando ela ouviu alguém tossir alto atrás dela. Era um ridículo tipo de tosse, o tipo do ruído em que alguém poderia fazer tentando não rir alto. Ela virou ao redor. Sentando sobre um desbotado sofá verde a poucos metros de distância estava Jace. Ele usava as mesmas roupas escuras que ele tinha na noite anterior no clube. Seus braços estavam nus e cobertos com fracas linhas brancas como antigas cicatrizes. Seus punhos envolvidos com largas braceletes de metal, ela podia ver a protuberância do cabo de uma faca no lado esquerdo. Ele estava olhando direto para ela, o canto de sua estreita boca curvado em diversão. Pior do que estar sendo gozada era a absoluta convicção de Clary que ele não estava ali há 5 minutos atrás. O que é? Simon seguiu o olhar dela, mas era óbvio pela expressão em seu rosto que ele não podia ver Jace. Mas eu vejo você. Ela encarou Jace enquanto ela pensava nele, e ele levantou sua mão esquerda para acenar para ela. Um anel brilhou em seu longo dedo. Ele ficou em seus pés e começou a andar, despreocupadamente, em direção à porta. Os lábios de Clary se separaram em surpresa. Ele estava saindo, apenas assim. Ela sentiu a mão de Simon em seu braço. Ele estava falando seu nome, perguntando a ela se tinha algo errado. Ela vagamente ouviu ele. Eu vou estar de volta, ela ouviu a si mesma dizer, enquanto ela saía do sofá, quase se esquecendo de colocar seu copo de café para baixo. Ela correu em direção à porta, deixando Simon olhando após ela. Clary rompeu através das portas, apavorada de que Jace tivesse desaparecido nas sombras do beco como um fantasma. Mas ele estava lá, relaxado contra a parede. Ele tinha acabado de pegar algo de seu bolso e estava empurrando os botões naquilo. Ele olhou com surpresa quando as portas da cafeteria se fecharam atrás dela. No rapidamente fim do crepúsculo, seu cabelo parecia cobre dourado. A poesia do seu amigo é terrível, ele disse. Clary piscou, pega momentaneamente fora de guarda. O que? Eu disse que a poesia era terrível. Aquilo parece como se ele comesse um dicionário e começasse a vomitar as palavras aleatoriamente. Eu não me importo com a poesia de Eric. Clary estava furiosa.
Eu preciso saber do porquê você está me seguindo. Quem disse que eu estava seguindo você? Boa tentativa. E você estava escutando também. Você não quer me dizer sobre o que isso se trata, ou eu deveria apenas chamar a polícia? E dizer a eles o que? Já se disse intimidando. Que pessoas invisíveis estão aborrecendo você? Acredite-me, garotinha, a polícia não vai prender alguém que não pode ver. Eu te disse antes, meu nome não é garotinha, ela disse entre seus dentes. É Clary. Eu sei, ele disse. Lindo nome. Com a Eva. Clary sei de tradução, sálvia. Nos velhos tempos as pessoas pensavam que comendo suas sementes elas poderiam ver a tribo das fadas. Você sabia disso? Eu não tenho ideia de sobre o que você está falando. Você não sabe muito, não é? Ele disse. Havia um preguiçoso desprezo em seus olhos de ouro. Você parece ser um mundano como qualquer outro mundano, mas você pode me ver. Isso é um enigma. O que é um mundano? Alguém do mundo humano. Alguém como você. Mas você é humano. Clary disse. Eu sou, ele disse. Mas eu não sou como você. Não havia nenhum defensivo em seu tom. Ele soava como se ele não se importasse se ela acreditava ou não. Você pensa que é melhor. É por isso que você estava rindo de nós. Eu estava rindo de você porque declarações de amor me divertem, especialmente quando não são correspondidas, ele disse. E porque Simon é o mais mundano dos mundanos que eu já encontrei. E porque Odd acha que você pode ser perigosa, mas se você for, você certamente não sabe disso. Eu sou perigosa. Clara ecoou atonita. Eu vi você matar alguém na última noite. Eu vi você direcionar uma faca embaixo de suas costelas e eu vi ele retalhar você com dedos como lâminas de gilete. Eu vi você cortado e sangrando, e agora você parece como se nada nunca tivesse tocado você. Eu posso ser um assassino, já se disse, mas eu sei quem eu sou. Você pode dizer o mesmo. Eu sou apenas um ser humano comum, do jeito como você disse. Quem é Odd? Meu tutor. E eu não seria tão rápido para marcar a mim mesmo como comum, se eu fosse você. Ele se inclinou para a frente. Deixe-me ver sua mão direita. Minha mão direita. Clary repetiu. Ele concordou. Se eu te mostrar minha mão, você vai me deixar em paz. Certamente. Sua voz tinha uma ponta de divertimento. Ela segurou sua mão com má vontade. Ela parecia pálida na meia luz que saia das janelas, os nós dos dedos com leve restos de sadas. De alguma forma ela se sentiu exposta como se ela tivesse puxado sua blusa e mostrado seu peito nu. Ele tomou sua mão na dele e a virou. Nada, ele soou quase desapontado. Você não é canhota, é? Não. Por quê? Ele soltou sua mão com um encolher de ombros. A maioria das crianças caçadoras de sombras são marcadas em suas mãos direitas ou esquerda. Se elas são canhotas como eu sou, então elas ainda são jovens. É uma runa permanente que dá uma extra habilidade com armas. Ele mostrou a palma de sua mão esquerda. Ela parecia perfeitamente normal para ela. Deixe sua mente relaxar, ele sugeriu. Espere isso vir até você. Como se esperasse por alguma coisa que elevasse na superfície da água. Você é maluco. Mas ela relaxou, olhando para sua mão, vendo as pequenas linhas atravessando os nós dos dedos, as longas articulações dos dedos. Aquilo pulou para fora tão ela subitamente, piscando como um sinal de pare. Um desenho negro como um olho na parte de trás de sua mão. Ela piscou, e ele desapareceu. Uma tatuagem. Ele sorriu convencido e recolheu sua mão. Eu pensei que você pudesse fazer isso. E isso não é uma tatuagem, é uma marca. São runas, queimadas em nossa pele. Elas fazem com que você lide com armas melhor. Clary achou isso difícil de acreditar, mas talvez não mais difícil do que acreditar na existência de zumbis. Diferentes marcas fazem diferentes coisas. Algumas são permanentes,
mas a maioria some quando elas não são utilizadas. Esse é o porquê de seus braços não estão todos marcados hoje, ela perguntou. Mesmo quando eu me concentrar. É exatamente por isso. Ele soou satisfeito consigo mesmo. Eu sabia que você tinha visão, pelo menos. Ele olhou para o céu. Está quase completamente escuro. Nós temos que ir. Nós. Eu pensei que você ia me deixar em paz. Eu menti, já se disse sem uma centelha de vergonha. Odd disse que tenho que trazê-la ao instituto comigo. Ele quer falar com você. Por que ele precisa falar comigo? Porque você sabe a verdade agora, ele disse. Não tem havido um mundano que sabe sobre nós pelos últimos 100 anos. Sobre nós, ela repetiu. Você quer dizer pessoas como você. Pessoas que acreditam em demônios. Pessoas que matam eles, já se disse. Somos chamados de caçadores de sombras. Pelo menos é isso que chamamos a nós mesmos. Os Danvonruders têm nomes menos elogiosos para nós. Danvonruders? Vou deixar no original, mas seria algo como os habitantes do submundo inferno trevas, ok? As crianças da noite. Varlocks. Visões. Os mágicos moradores desta dimensão. Clary balançou sua cabeça. E não para por aí. Eu suponho que também existam, o quê? Vampiros e zumbis? Claro que eles existem, já se informou a ela. Apesar de você encontrar mais zumbis principalmente no sul, onde os sacerdotes são voodus. E sobre múmias? Elas só ficam no Egito? Não seja ridícula. Ninguém acredita em múmias. Elas não? Claro que não, já se disse. Olhe, Odd vai explicar tudo isso quando você vê-lo. Clary cruzou seus braços sobre seu peito. E se eu não quiser ver ele? Problema seu. Você pode vir por bem ou por mal. Clary não acreditava em seus ouvidos. Você está ameaçando sequestrar-me? Se você quer olhar isso desse modo, já se disse sim. Clary abriu sua boca para protestar raivosamente, mas ela foi interrompida por um estridente buzinante barulho. Seu telefone estava tocando novamente. Vá em frente e atenda isso se você quiser, já se disse generosamente. O telefone parou de tocar, então começou a tocar de novo, alto e insistente. Clary de cara fechada, sua mãe estava realmente surtando. Ela meio que virou para longe de Jace e começou a escavar sua sacola. Até o momento em que ela descobriu o telefone, ele estava no terceiro toque. Ela o levantou até sua orelha. Mãe? Ah, Clary. Ah, graças a Deus. Uma ponta afiada de alarme correu pela espinha de Clary. A mãe dela soava em pânico. Me escute, está tudo bem, mãe. Eu estou bem. Eu estou a caminho de casa, não. Terror fragmentava a voz apressada de Jocelyn. Não venha para casa. Você está me entendendo, Clary? Não se atreva a vir para casa. Vá para a casa de Simon. Vá direto para a casa de Simon e fique lá até que eu possa. Um barulho no fundo interrompeu ela. O som era de alguma coisa caindo, estilhaçando, algo pesado acertando o chão. Mãe, Clary gritou ao telefone. Mãe, você está bem? Um estridente e alto barulho veio pelo telefone. A voz da mãe de Clary atravessou a estática. Apenas me prometa que você não virá para casa. Vá para a de Simon e ligue para Luke. Diga a ele para ele me encontrar. Suas palavras foram abafadas por uma queda pesada como um desmoronamento de madeira. Quem achou você? Mãe, você chamou a polícia? Você. Sua pergunta frenética foi cortada por um ruído que Clary jamais se esqueceria, um duro, resvalado ruído, seguido de um golpe surdo. Clary ouviu sua mãe puxar um forte suspiro antes de falar, sua voz misteriosamente calma. Eu te amo, Clary. O telefone ficou mudo. Mãe. Clary gritou ao telefone. Mãe, você está aí? Fim da chamada, a tela dizia. Mas por que a mãe dela teve que desligar assim? Clary, já se disse. Foi a primeira vez que ela tinha ouvido ele dizer o nome dela. O que houve? Clary ignorou ele. Febrilmente ela apertava o botão que ligava para o número de sua casa. Não havia resposta exceto um duplo sinal de ocupado. As mãos de Clary começaram a tremer incontrolavelmente. Quando ela tentou rediscar, o telefone escorregou fora do alcance de sua agitação. Ela caiu de joelhos para recuperá-lo, mas ele estava quebrado, uma longa rachadura visível através na sua frente. Merda! Quase em lágrimas, ela jogou o telefone para baixo. Pare com isso. Ele levantou ela sob seus pés, a mão dele segurando seu pulso. Alguma coisa aconteceu? Me dá o seu telefone, Clary disse,
pegando o retangular metal preto fora do bolso de sua camisa. Eu tenho que... Isso não é um telefone, já se disse, não fazendo nenhum movimento para pegá-lo de volta. Isso é um sensor. Você não será capaz de utilizá-lo. Mas eu preciso chamar a polícia. Me diga o que aconteceu primeiro. Ela tentava empurrar seu pulso de volta, mas a mão dele era incrivelmente forte. Eu posso te ajudar. A raiva inundou através de Clary, uma maré quente através de suas veias. Sem sequer pensar nisso, ela golpeou o rosto dele, suas unhas arranhando sua bochecha. Ele se afastou em surpresa. Movimentando-se livre, Clary correu em direção das luzes da 7ª Avenida. Quando ela chegou na rua, ela girou ao redor, meio que esperando ver Jace em seus calcanhares. Mas o beco estava vazio. Por um momento ela olhou com incerteza para dentro das sombras. Nada se movia dentro delas. Ela girou os seus calcanhares e correu para casa.